E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Santiago Pontes e sou seu professor de Sociologia e Antropologia da Educação. Você pode conferir o meu currículo lá na apresentação, na parte de comunicados, tá certo? Mas, basicamente, sou formado em Filosofia, com mestrado na área, e hoje a gente vai falar mais, um pouquinho, de maneira introdutória, a respeito dessa matéria, dessa disciplina, que é tão importante para a formação pedagógica de vocês. Afinal de contas, a sociologia e a antropologia nos ajudam não só na compreensão do mundo que nos cerca, mas também nessa compreensão do eu enquanto um ser ativo, enquanto um ser coletivo, enquanto um ser social, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide que está disponível para que vocês possam baixar no celular, no computador de vocês e fazer as atividades, tá certo? Estou compartilhando aqui, só para ilustrar um pouco da minha fala. Beleza, gente? Então, Sociologia e Antropologia da Educação, professor Santiago Pontes, né? Vamos iniciar, beleza? Está disponível para vocês também a ementa da disciplina, onde traz, basicamente, o que a gente vai trabalhar ao longo dessa disciplina. A proposta, gente, é que a gente possa se debruçar, possa refletir, analisar criticamente acerca dos estudos socioculturais da escola, dos sistemas escolares e, principalmente, do processo educativo e de seus agentes, e experiências em educação não formal ou escolar, incluindo exames das relações entre a educação e a sociedade e as relações entre a educação, a cultura, as ideologias, as instituições políticas, sistemas de dominação e a construção de práticas de resistência e emancipação. A gente sabe, pessoal, que a educação, ao longo da história, passou por muitas transformações. Sabemos também que algumas delas não representaram propriamente um avanço na educação. Foram simplesmente reformas que aconteceram, principalmente aqui no Brasil, reformas que muitas vezes não se tem uma consulta popular, reformas que muitas vezes não se tem a consulta dos próprios agentes que estão inseridos na educação, como professores e estudantes. Então, são reformas que acontecem de maneira aleatória. E ao longo da história também, a gente percebe uma mudança de rota no sentido da formação educacional. Nós sabemos que para educar, né, que o processo educativo, ele pressupõe um modelo de ser humano que se quer. Não se enganem, né, mas a educação, ela não, dos moldes que nós temos hoje, eu diria que ela não prepara 100% para que o indivíduo possa ser um indivíduo livre, autônomo, possa fazer, né, as suas escolhas. Se a gente puxar ao longo da história, dos períodos da história, nós perceberemos que pouquíssimas vezes a liberdade e a autonomia foram as premissas dos processos educativos. Então, a sociedade, ela formula um projeto de ser humano e fica a cargo da educação preparar esse ser humano para a sociedade, né? Perceba que a antropologia, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, a antropologia, ela estuda justamente esse conceito de ser humano, esse ser humano que produz cultura, esse ser humano que produz história, esse ser humano que age dentro do mundo. Então, a educação, mais do que nunca, ela é um fator social que precisa ser estudado, né, pelo olhar da sociologia,
pelo olhar crítico da sociologia, para que a gente possa formular os nossos conhecimentos. Então, na aula de hoje, nós vamos tentar responder 50% dessa pergunta: como nascem as ciências sociais? Eu estou chamando esse primeiro momento nosso, que será dividido em 2 vídeos, de as ciências sociais e a compreensão dos fenômenos socio-humanísticos. Afinal de contas, como foi que nasceu a sociologia ou as ciências sociais? Como foi que elas nasceram? Por que que a sociologia surgiu? Então a gente vai tentar compreender esses aspectos hoje, beleza? Nesse vídeo e no próximo. As ciências sociais, pessoal, elas são ciências basicamente novas. Se a gente comparar, por exemplo, com a matemática, que já vem de muito tempo, séculos antes de Cristo, se a gente comparar, por exemplo, com a própria filosofia, que vai surgir aproximadamente no século 7 antes de Cristo, a gente vai perceber que as ciências sociais, elas são muito novas, Elas estão presentes no mundo ocidental há basicamente aí uns 500 a 600 anos. A sociologia, ela vai surgir aproximadamente ali no século XVI, século XVII, iniciando já o século XVIII também, porque as ciências sociais, elas são fruto dessas mudanças que foram trazidas ao mundo, principalmente com a Revolução Industrial, com as revoluções industriais. Então, a Revolução Industrial, especialmente a primeira, mas a partir da segunda também, elas trouxeram mudanças muito significativas que ocasionaram fenômenos novos para a vida das pessoas. Então, fenômenos que elas nunca tinham vivenciado antes. Então, esses novos fenômenos, para compreender esses novos fenômenos, foi necessário também se criar uma nova área do saber, uma nova disciplina para tentar explicar e criar soluções para isso que estava acontecendo, Dentre as características, pessoal, da Revolução Industrial, a gente tem a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Então, o trabalho antes da Revolução Industrial era feito de maneira totalmente artesanal. A gente sabe que o que é artesanal é feito de uma forma mais lenta, o que é artesanal é feito de uma maneira muito mais individualizada. É muito difícil você ter 2 objetos iguais quando são feitos de maneira artesanal. Então você tem aí a substituição do homem pela máquina, Você ainda vai ter pessoas manuseando essas máquinas, mas você vai ter, assim, um aumento da quantidade, você vai ter uma padronização, e a pessoa, ela não vai manusear literalmente a máquina. Ela vai muito mais ali ligar, desligar ou fazer algum processo. Dentro disso, a gente vai ter o êxodo rural, vai ser vendido a ideia de que a cidade é mais evoluída que o campo, vai ser vendida a ideia de que a fábrica é mais desenvolvida do que o mundo da agricultura, vai ser vendida a ideia de que quem mora no interior é atrasado, é do mato, e de que quem mora na cidade é mais evoluído. Então vai ter a propagação dessa ideia e as pessoas vão sair do campo em busca de trabalho na cidade. Em consequência disso, nós teremos as cidades superlotadas, a gente pode observar isso até hoje. Quem aqui já precisou pegar uma lotação em Fortaleza, São Paulo, uma cidade maior, sabe que nas capitais, principalmente, existe muita gente. Se vocês repararem, as casas nas capitais viraram prédios, apartamentos, porque não cabe todo mundo de maneira horizontal. Então, as capitais tiveram que crescer para cima, tiveram que crescer na vertical. Formação de uma classe burguesa, que são os donos das fábricas, exploração dos operários. A gente sabe que os trabalhadores,
durante a Revolução Industrial, foram muito explorados com salários muito baixos, e a utilização da ciência como otimizadora dos processos industriais. Então, a gente vai perceber que a ciência, ela, nesse período, ela continuou ali com seus avanços na medicina, continuou os seus avanços na astronomia, nas grandes descobertas da humanidade, mas algo que pode ser observado é que a ciência, nesse momento, possuía uma função, e a função era melhorar a fábrica, melhorar o processo industrial, fazer com que as fábricas, fazer com que as empresas pudessem produzir cada vez mais, né? Dando início aí ao que a gente conhece como capitalismo. Esse sistema onde as pessoas valorizam os bens, valorizam tudo aquilo que é material. O problema é que esse capitalismo, ao mesmo tempo em que ele traz riqueza e bem-estar para algumas pessoas, para a maioria dos outros, gera problemas seríssimos enfrentados no mundo inteiro, como a fome, né, a miséria, a desigualdade social, a criminalidade e o suicídio. Então, esses fenômenos, eles são fenômenos ocasionados pelo surgimento do capitalismo, pela industrialização das cidades, e a sociologia, as ciências sociais vão surgir para analisar todos eles, propor soluções, às vezes propor somente reflexões, críticas, mas ela vai ser uma ciência fundamental para compreender como o processo educativo pode contribuir ou não para a manutenção desse sistema que transforma as pessoas em coisas e que transforma as coisas em algo talvez mais importante do que mesmo as pessoas. A sociologia surge, portanto, no final do século XVIII para início do século XIX, tendo por objetivo estudar a sociedade e os fenômenos que nela ocorrem, sejam eles culturais, econômicos ou religiosos. Então, a sociologia ela surge na tentativa de estudar esses fenômenos que a gente viu aqui, que ocorrem na sociedade, sejam eles fruto das relações humanas. As ciências sociais, pessoal, elas possuem uma base teórica na sua origem, né? Possui pilares que a gente necessita conhecer, né? Costuma-se dizer que Augusto Comte, ele foi o criador das ciências sociais. Porém, existem três pensadores, como vocês podem ver aí na imagem, Max Weber, Émile Durkheim e Karl Marx, que são considerados os três pilares da sociologia. Então, nesse vídeo, a gente vai estudar um pouco sobre o Augusto Comte e no próximo vídeo, no vídeo a seguir, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o pensamento dos três clássicos da sociologia, Max Weber, Émile Durkheim e Karl Marx. Tá certo? Vamos começar do primeiro, aquele que é considerado o pai da sociologia. Augusto Comte, gente, ele é um francês que nasceu em 1798, né, e faleceu em 1857. É considerado um dos grandes pensadores do mundo, exerceu influência no mundo todo e também aqui no Brasil. A gente vai ver já já qual foi a influência que o Augusto Comte gerou aqui no Brasil. Para o Augusto Comte, pessoal, seria possível compreender a sociedade através de fórmulas exatas, assim como nas ciências naturais e na matemática. Então a gente viu, por exemplo, aqueles problemas da criminalidade, a fome, a miséria, o suicídio. O Augusto Comte acreditava que seria possível compreender esses fenômenos aplicando as mesmas fórmulas das ciências naturais na compreensão desses fenômenos humanos. Então, as ciências sociais
no seu início, com Augusto Comte, vai se chamar física social, justamente porque ele acreditava que seria possível compreender racionalmente, seria possível compreender de maneira exata esses fenômenos que aconteciam, beleza? Então, na realidade, a sociologia, no momento em que ela nasce, a partir do momento em que ela é pensada pelo Augusto Comte, ela não nasce basicamente como uma ciência humana, mas ela nasce como uma ciência natural, como uma física social, porque eu vou aplicar aqui regras, métodos que são utilizados na física, na matemática, nas ciências naturais como um todo, para tentar compreender a sociedade. O Augusto Comte, se a gente pudesse resumir o seu pensamento em uma frase, a gente poderia dizer o seguinte: para ele, a humanidade, com o passar do tempo, ela só evolui. Ela só evolui. Por exemplo, a nossa geração é uma geração mais evoluída, segundo ele, do que a geração dos nossos pais. É mais evoluída do que a geração dos nossos avós. Hoje, no ano de 2021, a gente é muito mais evoluído do que no ano de 1800, por exemplo. E o que é que mede, né, segundo Augusto Comte, essa evolução? O que é que pode dizer, o que é que pode garantir que hoje nós somos mais evoluídos do que se era antes? O desenvolvimento da ciência. O desenvolvimento da ciência é o termômetro que mede se uma sociedade ela é evoluída ou não. E como a gente pode perceber, realmente a ciência ela vem evoluindo ao longo do tempo. Hoje, nós estamos evoluídos cientificamente muito mais do que há anos atrás. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ver, né? Hoje nós nos comunicamos com qualquer pessoa do mundo em tempo real. A gente é capaz de viajar em pouquíssimo tempo para qualquer lugar, né? Antes as viagens demoravam muito, era de navio, trem. Aqui já é possível fazer transplante de rosto, gente. Transplante de rosto. Imagina aí você pegar o rosto, a face de outra pessoa e botar na sua, né? Avanços nos meios de transporte também. Só que o que o Augusto Comte fala é que nós somos pessoas melhores. Nós somos seres humanos melhores do que aqueles seres humanos que viveram sem ciência ou com a ciência ainda caminhando. Os nossos filhos, os nossos netos, eles vão viver numa época mais evoluída, de acordo com Augusto Comte, porque a evolução da humanidade, segundo ele, é medida de acordo com o desenvolvimento da ciência. E aí, se a gente pegar essa palavrinha aqui, ó, progresso, a gente pode lembrar lá da bandeira do Brasil, né? Se a gente lembrar, você tem lá as duas palavrinhas, né? Ordem e progresso. Então, a bandeira do Brasil, ela tem uma influência do Augusto Comte, né? Tem uma influência do positivismo, que é a teoria criada pelo Augusto Comte. E o que é o positivismo, gente? O positivismo é justamente essa ideia que eu estou narrando para vocês. Anote aí no seu caderno. Positivismo é a ideia de que o desenvolvimento da ciência, e somente ele, proporciona o progresso da humanidade. Então, dentro dessa teoria positivista, a gente encontra a lei dos três estados. O Augusto Comte, ele vai dizer que as sociedades, ou o ser humano, passa por estágios de desenvolvimento, certo? O primeiro é o menos evoluído, o segundo é um estágio intermediário e o terceiro estágio é um estágio mais evoluído, o estágio ideal. Então, segundo ele, nós seres humanos ou as sociedades, inicialmente naquele estágio quase que infantil, possuímos, né, vivenciamos um estado teológico. O que é um estado teológico? É um estado baseado na religião, na fé, ou no que ele chama de imaginação. Então, aquelas pessoas
de acordo com ele, ou aquelas sociedades que se baseiam, né, que têm a religião como a sua principal referência de vida, são pessoas que ainda estão no estágio menos desenvolvido, certo? Por quê? Porque a sua referência é somente a imaginação. Depois desse estágio inicial, o indivíduo ele evolui para um estágio um pouquinho mais evoluído, que é o estado metafísico ou filosófico. Esse estado ele tem por referência a imaginação barra especulação. O indivíduo ele exercita um pouco mais a razão, mas é tudo ainda muito especulativo. Não há algo de concreto, algo que possa ser realmente comprovado de acordo com ele. Agora, o estágio mais desenvolvido, aquele que você pode ter certeza mesmo das coisas que você acredita, esse ele chama de estado positivo, e por isso o nome positivismo. Esse terceiro estado, que é o mais desenvolvido, ele tem como referência, não podia ser outra coisa, a ciência. A ciência é a referência para todas as decisões, a ciência é a referência, inclusive, para a educação. Beleza? Então, nós temos aí 3 estados, né? Estado teológico, menos desenvolvido, referência à imaginação. Segundo estado, metafísico ou filosófico, tem como referência a especulação. E terceiro estado, positivo, mais evoluído, tem como referência a ciência. Beleza? E aí a gente se pergunta, como é que fica a educação nos moldes positivistas? Como é que fica a educação tendo como única referência a ciência? Aí eu coloco aqui o seguinte, né? A educação, de acordo com Comte, deveria formar especialistas, faltou um ezinho ali, né? Mas eu vou ajeitar antes de mandar para vocês. A educação deveria formar especialistas, cientistas, capazes de executar uma função. Então, a escola, ela deveria ensinar unicamente os saberes técnicos. A escola deve preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, deve preparar o indivíduo para ser um especialista em uma área. Não deve se preocupar com essa formação humana, formação dos valores. O cara, a menina, tem que ir para a escola para aprender ciência, para aprender física, matemática, biologia, de repente fazer um curso técnico. Somente isso. Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Será que a escola, será que ela tem que preparar realmente só para isso? Será que a escola é o ambiente só do aprendizado formal? Será que não existem outros tipos de saberes possíveis? A gente vai discutir um pouco disso tudo no próximo vídeo. Não deixe de assistir. Valeu, gente!